Quer dizer, Deus é maior, amém, queridos? É muito interessante que Deus, Ele não nos livra antes da situação. Porque se Ele te livrar antes da situação, você não vai aprender nada. Se Ele te livrar antes da situação, as suas emoções não vão amadurecer. Você vai ser sempre mimado. Mas Deus não quer que você seja um filhinho mimado. Deus quer que você seja um filho amadurecido, que exercita uma fé viva nele. Então, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdenego, Deus não os livra da fornalha. Deus os livra na fornalha, é diferente, tá? Eles já estavam dentro da fornalha. Se eles não crescem em Deus, eles teriam morrido, mas é para mostrar, é para Nabucodonosor ter visto que vale a pena confiar num Deus Todo-Poderoso, porque ele viu o quarto homem lá dentro. Quem que era o quarto homem? É aquele que não nos abandona quando nós cremos nele, é aquele que está junto conosco e atravessa os nossos desafios juntos. Escuta, há uma promessa que Deus diz: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Deus não é homem para falar uma coisa e depois ele mudar de ideia, queridos. Nós precisamos aprender que a Bíblia é verdade e nós temos que andar por essas convicções, amém? Então, ele livrou também Daniel da cova dos leões. Imagina, os leões famintos, Daniel lá no meio, passou a noite toda lá. O que deu naqueles leões lá? O que aconteceu com aqueles leões lá? Meia dúzia de leões lá dentro daquela fornalha, oh meu Deus, né? Onde que estava Daniel ali, a cova dos leões, onde que estava Daniel ali na cova dos leões. O que aconteceu? Que coisa espetacular que é essa, que esses leões não tocaram. Então você é capaz de fazer leão fazer jejum. Imagina. Por quê? Porque ali tinha aqueles leões tinham um rei, que era o leão da tribo de Judá, que comanda todas as coisas. Então o leão maior, o leão da tribo de Judá falou assim: ó, vai descer aqui e vai passar aqui a noite um servo meu, e ai de quem tocar nele. É assim que funciona, que o diabo sabe. A palavra de Deus em Tiago diz assim, que o maligno não nos toca, porque sabe de quem nós somos filhos. Sabe? Quando você, na vida aí, brigou com alguém, de repente, se você tinha um pai que era um delegado, que era alguém importante, as pessoas falam assim: ó, esse cara aí é filho do delegado, opa, ninguém toca nele. Então, você acha que Deus se compara com qualquer delegado aí? Não, Deus é maior. Então diga para quem está do seu lado aí: meu Deus, mas com convicção chacoalhe a ele e faz ele crer que essa situação que ele está passando não é nada perto da grandeza de Deus. Davi, quando foi lutar com o gigante Golias, ele olhou para Golias. Golias de fato era grande, de fato ele assustava, como talvez você está meio assustado com alguma situação que você está enfrentando, dessa pandemia que vem trazendo outros fatores que vai nos assustando na questão financeira, material e tantas outras coisas. Mas escute, querido, quando nós olhamos para essas coisas, que parece que elas vão ficando avolumadas, vão ficando grandes, mas quando nós olhamos para Deus e olhamos para a sua promessa, nós vamos ver que Deus, isso aqui não é nada para ele. Como Davi olhava para Golias, era grande, mas quando ele olhava para Deus, ele falava: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Oh meu Deus, se você entender essas coisas, se você entender o tamanho do seu Deus, se você entender quem é esse Deus poderoso, o teu Deus, o teu Gibor, o teu Deus general de guerra, meu Deus do céu, você não vai ter medo de nada. Vai ter medo de nada. Eu cheguei em casa
há alguns anos atrás, cheguei em casa, o meu portão não era automático ainda, não é onde que eu podia apertar um botão e abrir o portão e entrar, não. Eu tinha que parar o carro meio de 45 graus na calçada, na rua, descer, abrir o portão para guardar o carro. E eu chegando numa hora dessas aí, de madrugada, de uma vigília, eu paro, de repente vem 3 caras encapuzados na minha direção. O que você imagina naquela hora? Vão me assaltar e se bobear, eu morro aqui. Meu querido, mas escute, tem uma palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser usada. Na mesma hora eu orei e falei, Senhor, a tua palavra diz que os teus anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Está lá no Salmo 91, queridos. De repente, queridos, aqueles 3 encapuzados, eles saíram correndo. Eu não sei, quase que eu corri atrás deles para perguntar o que vocês viram. Eu queria saber o que eles viram, porque eles devem ter visto anjo vestido de soldado, não sei o que eles viram lá, mas eles viram algo que a gente não precisa de ver. É como Eliseu não precisava de ver, porque Eliseu cria, mas o diácono dele lá, Eliese, negócio assim, precisava de crer, porque só tinha uma visão humana, não tinha uma visão espiritual. E então, quando ele sai lá para fora, lá no capítulo 6 de 2 Reis, quando ele sai lá para fora, que ele vê toda ali cercado, né? O lugar que estava Eliseu, cercado de carruagens lá, de cavaleiros do rei da Síria lá, ele entra para dentro de casa espantado, amedrontado e fala, ai, meu Senhor, o que faremos? E Eliseu fala assim, aqueles que estão com nós são mais do que eles. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Orou pelo seu servo e disse, Senhor, abra os olhos do moço para que veja. Quando ele recebeu a visão espiritual, ele viu que por trás do exército da Síria tinha o exército de Deus, carruagens de fogo e cavaleiros, e a glória, a manifestação do poder de Deus que nos livra. Eliseu, ele não via uma cidade cercada por um exército inimigo, mas ele via um exército inimigo cercado pelo exército de Deus. Então, a nossa visão tem que mudar, a nossa visão tem que ter uma compreensão espiritual para discernirmos as coisas espirituais com as espirituais. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, 2,14, tá? Então é isso que a gente precisa de entrar nessa dimensão e saber que nosso Deus é maior. Isso não está dizendo que nós não vamos enfrentar desafios, problemas. É claro que vamos enfrentar desafios, problemas dia após dia em nossa família. Nós não temos uma família perfeita. Todos nós estamos aí em aprendizado, estamos sendo treinados por Deus. Todos os dias existe uma pessoa chamada Espírito Santo que habita em nossas vidas para trabalhar as nossas vidas, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar as nossas emoções, para trabalhar com os seus frutos, que é paz, alegria, fé, que é domínio próprio e tantas outras coisas que nós precisamos absorver para podermos lidar uns com os outros. Mas nós vamos ter problemas dia após dia na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde. Vamos enfrentar dificuldades na nossa vida física, vamos enfrentar dificuldades na nossa vida emocional. Então, ter Deus em nossas vidas não significa que todas as dificuldades vão desaparecer, tá? Que você vai viver um mar de rosas. Esse não é o evangelho verdadeiro, tá? Quem pregar isso para você, ele vai te frustrar, porque depois você vai com essa ideia de que agora eu vou me converter, eu vou servir a Deus, e agora eu estou tranquilo que nenhum mal mais vai acontecer comigo, ou seja, nenhuma situação difícil eu vou passar. Isso não é
uma verdade. Não é a verdade. Você não vai viver em mar de rosas, sem ter nenhum tipo de intranquilidade ou aborrecimento. Você vai ter seus aborrecimentos durante o dia, você vai ter as suas situações, tá? Então, viver um mar de rosas no Evangelho não é verdade, tá? Mesmo porque em João 6, em João 16, 33, escute isso, João 16, 33, vai dizer assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu Deus. Esse versículo aqui é muito claro. Ele tem uma clareza muito tremenda, sabe? Ele está dizendo que no mundo tereis aflições. O que significa aflições? O que significa essa palavra, aflições? Essa palavra, na tradução grega, ela significa thlipsis, ou seja, ela é uma palavra que tem uma conotação de pressão, viver sob pressão, viver sobrecarregado pelos problemas. Essa palavra significa esmagar, significa espremer. Essa palavra, ela é usada ali no Getsemane, quando se faz azeitonas, quando se colhem azeitonas ali no Monte das Oliveiras. Então eles levam ali no Getsemane, porque ali no Getsemane tem uma prensa de azeitonas, né? Que ali eles fazem ali o óleo, eles fazem a prensa lá, tal. Eu já estive lá por 2 vezes, tá? Conheci esse lugar e então a gente conhece a história de uma forma muito tremenda. E então ali esse lugar, na onde que é o Getsemane, é o lugar chamado lugar da prensa de óleo, a prensa de azeitonas, ou a prensa do óleo, né? A prensa de óleo é o lugar na onde que faz o óleo, né? Então, essa palavra aflições ou tríplices, que é pressão, que é esmagar, espremer, ela está dentro desse entendimento. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse paralelo espiritual, quando Jesus esteve ali no Getsemane. Jesus ele esteve ali no Getsemane. E ali no Getsemane acontece algo assim tremendo. Ele vai com os seus discípulos ali para o Getsemane, pega 3 discípulos à parte, Pedro, João e Tiago, vem um pouco mais para cima, e depois ele fala para os discípulos: vocês fiquem aqui, né? E ele fala algo. Ele vai externar o seu coração. Ele vai abrir para os discípulos o seu coração e vai falar assim: ó, eu estou triste até a morte, ou seja, eu estou com uma tristeza e estou em agonia, sabe? E ele deixa os seus discípulos ali e ele vai, a Bíblia fala que ele se distancia dos discípulos 1 tiro de pedra. Se você for estudar isso aí é 80 metros, para quem não quer saber, quer registrar isso aí, tá? 80 metros, tá? Então ele vai, essa distância, e ele vai ali orar, separado, ali, e ali ele vai orar o quê? Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas é interessante, queridos, que o Getsemane, né, na época de Jesus, ele tinha duas ruas. Uma que entrava na cidade para ir para a Via Dolorosa, e outra que saía, que ia fora da cidade, que é como se uma rota de fuga, sabe? Então tinha 2 caminhos. E ali, no Getsemane, Jesus então ele vai falar assim: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Mas, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, ou seja, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se o Senhor quer que eu passe por isso, então que seja feita a tua vontade. E ali ele vai orar 3 vezes. Ele vai, a primeira vez ele fala, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele vai voltar a segunda vez, vai orar as mesmas coisas, e depois ele vai lá, ver os discípulos dormindo lá, e depois ele volta, e ele vai orar as 3 vezes. Então, Jesus, ele ora ali 3 vezes. E por quê? Uma vez só não era suficiente, né? Mas ele ora 3 vezes ali. E é muito interessante que o registro de Lucas, no capítulo 22, versículo 44, e você só vai ver no Evangelho de Lucas escrito isso, que ele vai dizer assim, e posto em agonia, olha para você ver que coisa, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até ao chão. Meu Deus. Era um lugar profético. Era um lugar profético onde ele estava sendo espremido. Era um lugar profético onde ele estava sendo esmagado, sabe? Isso, essa situação que ele estava vivendo ali, que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, isso é produzido por um estresse profundo, tá? Tem um nome científico, essa situação, que é hematidrose. É um fenômeno raríssimo, por estar em profunda angústia, tá? Onde rompe as finas veias capilares sobre as glândulas sudoríparas, ou seja, as glândulas que misturam com o suor, que explodem, que estouram essas veias fininhas que nós temos aqui nas glândulas, né, nas veias finas, e elas vão se misturando com sangue, e elas caem como gotas de sangue. Isso é um fenômeno que só acontece quando se está em profunda angústia. Agora você imagina o que estava passando com Jesus ali nesse momento. Porque ali no Getsemane, Jesus já estava, presta atenção nisso, Jesus já estava assumindo a minha culpa. Jesus já estava assumindo a sua culpa. Jesus já estava ali para cumprir a vontade de Deus. A palavra de Deus em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou a generosidade de Deus pelo pecador. Não dá para entender. Sabe? É impressionante, não tem como entender com uma razão. Isso nós precisamos entender no nosso espírito, a generosidade de Deus, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o sacrifício de Jesus não é na cruz. Na cruz consolida as finalmente, mas aqui no Getsemane ele já começa a ter essa agonia, ele já começa a derramar sangue. Porque desde aqui do Getsemane já começa o processo da crucificação. Ele já está crucificado ali na sua vontade. Então, queridos, ele já estava assumindo, ele falou assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Pai, tudo o que eu tiver que passar para cumprir o seu propósito pela humanidade, eu estou disposto. Se fosse possível de outra forma, tudo bem, mas se não é, então se cumpra em mim a tua palavra. Então Jesus estava dizendo,
pode ficar tranquilo, Pai. Eu estou disposto, eu assumo a responsabilidade do teu propósito para salvar a humanidade, porque eu sei que daqui para frente, todo mundo que crê nesse sacrifício será salvo. Todo mundo que crê nesse sacrifício terão vida eterna. Então vai valer a pena, escute, querido, vale a pena você crer em Jesus. Você vai ver, mesmo que você não passe como um mar de rosa aqui, mas depois, sim, depois na sua vida eterna você vai estar com Deus eternamente ou não. Você tem que fazer a sua opção. Então, queridos, ali no Getsemane significa prensa de azeite. Jesus estava sendo prensado, esse paralelo espiritual que eu estou falando com você, né? E Jesus ali sendo prensado, esmagado, está sob essa pressão, carregado pelos nossos pecados. É por isso que Isaías 53, versículo 5, vai dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões. Da mesma forma, nesse paralelo em que pegava e colocava as azeitonas ali e a prensa, aquelas pedras grandes que ia passando por cima e ia esmagando aquelas azeitonas para extrair o óleo, tá? Então, a mesma coisa, nesse paralelo, Jesus estava sendo esmagado, espremido, até realmente foi tão espremido ali que ele derramou sangue ali. É algo impressionante. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então, queridos, prestem atenção, porque quando a gente lê isso aqui, nós temos que entender o que Jesus fez por nós, porque toda a palavra de Deus ela tem um paralelo no físico para explicar no espiritual, tá? Então, da mesma forma que esmagavam as azeitonas e ali era retirado o óleo, tá? Então, o primeiro óleo que eles tiravam, que era o óleo extra virgem, que era o óleo mais puro, esse óleo, ele era o óleo separado para unção. Ele era separado para a unção, para fazer a unção e as especiarias, para ungir reis, ungir sacerdotes. E esse mesmo óleo que era usado, ele de forma profética, ele é o óleo que é como o batismo do Espírito Santo, que é o óleo que vem sobre nós para nos trazer um revestimento, para nós suportarmos as lutas que nós vamos atravessar nos dia a dia. Você não consegue atravessar, escute o que eu vou falar para você. Você não consegue atravessar os seus dias. Você não consegue. Você vai sofrendo. Você vai ter pessoas que se suicidam. Tem pessoas que matam os outros. Tem muitas tragédias que acontecem porque a pessoa chega nesse estágio que ela não sabe mais o que fazer. Então elas acabam fazendo loucura e besteira. Então, nesse tempo que nós estamos aí de pandemia, muitas pessoas já estão muito perdidas, muitas pessoas já fazendo besteira. A agressão física dentro dos lares aumentou absurdamente, porque os maridos estão tudo dentro de casa agora e a violência que não havia antes agora está acontecendo. O meu filho trabalha em hospital e ele fala todos os dias. Esses dias chegou lá uma pessoa com uma chave de fenda enfiada no olho. E por incrível que pareça, eles tiraram a chave de fenda do olho da mulher e ela não ficou cega. É impressionante isso aí que acontece. Mas muitas outras coisas que têm acontecido, né, na violência doméstica. Por quê? Porque as pessoas estão sem Deus nos seus lares. As pessoas estão sem a presença de Cristo nos seus lares, dentro das casas. A casa, ela foi feita para manifestar a glória de Deus. Aleluia, querido. Ó, tem um testemunho de cura ali. Ó. Apóstolo, fui curada no dia do nosso culto.
tal, e ela vai falando aí, glória a Deus pela sua vida, querida, que Deus te abençoe mesmo. Muitas curas têm acontecido, viu, querido? Tenho recebido testemunhos aqui de muitas curas. Então, você que está com alguma enfermidade, alguma coisa, escreva aí, mande aí na live mesmo, que depois eu separo para orar. Tenho orado pelas pessoas, tá? Esse é o meu papel, eu sou o seu pastor, tá? Então, esse é o meu papel para fazer isso, tá? Eu fui separado para abençoar a sua vida, tá? Em nome de Jesus. Então, queridos, essa unção, Jesus, ele está ali sendo esmagado para liberar sobre nossa vida. Ele está suportando, porque sem Jesus ninguém suportaria, porque Jesus, ele passou por essa situação para vencer essa situação. Para vencer essa situação. E para que você também possa atravessar em Cristo. Sem Ele você não consegue atravessar. Sem Ele é impossível você atravessar as aflições dessa terra. Você vai fazer loucura, uns vão fazer loucura. Então nós precisamos realmente de trazer Deus para dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. A palavra casa no hebraico significa Beit. Beit significa a manifestação da glória de Deus aonde habita o ser humano. A casa é o lugar de manifestação. Se você for ver a história de Jesus, de onde que Jesus mais fez milagres, queridos? Dentro das casas. Vai ver. Quantos milagres? Poucos milagres ele fez no templo. Dentro das casas ele fazia milagre direto, porque é lá que manifesta a glória de Deus. Amém? Então, nós temos que trazer essa presença de Deus para dentro da nossa casa. Temos que estar ali reunido pelo menos 5 minutos, 10 minutos por dia para fazer um decreto da nossa casa, um decreto de paz. Porque Jesus, quando ele mandava os discípulos, e ele falava assim, ó, quando você entrar numa casa, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Por quê? Porque é um decreto do céu, é um decreto divino. Foi Jesus que mandou fazer isso. Porque quando a palavra é obedecida, e foi Jesus que mandou, quando você fala paz seja nesta casa, o espírito da violência, o espírito da discórdia, todo espírito de guerrilhas que está dentro daquela casa é confrontado pela palavra, pela ordem do céu. Então você precisa de tomar a palavra de Deus e fazer os decretos dentro da sua casa. Todo dia levanta e fala assim, eu declaro a paz do Senhor na minha casa. Espírito maligno de intrigas, de violência, de discórdia, seja amarrado agora na autoridade do nome de Jesus, porque aqui quem reina é o príncipe da paz. Oh meu Deus, oh Deus maravilhoso. Deus maravilhoso, vai recebendo esses decretos no seu coração aí, explode esse coraçãozinho aí que eu não estou vendo o coração subir aí, meu Deus, vamos lá. Então, queridos, Jesus, a primeira vez que Jesus foi orar ali, ele é espremido como essa primeira saída desse óleo puro, com essa unção poderosa. Aí Jesus ele volta a segunda vez lá. E aí, a segunda vez que Jesus volta, também na prensa, quando eles passavam a roda da prensa nas azeitonas ali, a segunda vez, já não era mais aquele azeite extra virgem de primeira qualidade para unção, separado para a unção dos sacerdotes, do rei, da unção do Espírito. Era um outro óleo muito bom, que é esse óleo extra virgem que você compra, azeite extra virgem que você compra no mercado, que ele é para trabalhar como alimento, tá? Como alimento. Então, o que acontece? Jesus está emitindo uma informação para nós ali, que ele é alimento para nós. É ele que alimenta a nossa alma, é ele que alimenta o nosso espírito, é ele que nos fortalece com a sua palavra, é ele que nos edifica, é ele que nos dá essa graça bendita, é ele que nos põe de pé, sabe? Porque ele é alimento, é a mesma coisa que uma pessoa que ela não consegue passar. Se ela vai trabalhar e ela não se alimenta direito, ela vai ficar anêmica, vai ficar com fraqueza durante o dia. Então, você precisa se alimentar de Cristo. Você precisa estar fortalecido em
Cristo. Então, queridos, você precisa estar cheio do Espírito Santo e você precisa estar cheio do alimento de Cristo na sua vida, você precisa se alimentar. Então, Jesus Cristo é alimento, é alimento. Ele mesmo diz que eu sou o pão que desceu do céu. E ele vai dizer também assim, ele vai dizer que se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Porque aquele que come da minha carne e come do meu sangue, ele tem a vida eterna. Então nós precisamos de nos alimentar. Então Jesus é alimento, escute, querido, Jesus é alimento do mesmo jeito que você levanta de manhã. Preste atenção nisso. Tem muitos crentes aí que não entendem isso. Do mesmo jeito que você levanta de manhã, que você vai lá para sua mesa, a mesa do crente significa altar da provisão, tá? Aquele lugar que você come é altar da provisão. Por isso, antes de você comer, você deve agradecer, ter gratidão a Deus e abençoar aquele lugar. Altar da gratidão, altar da provisão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, tá? Então, todo dia, eu já estou profetizando na sua vida, todo dia você vai ter o pão de Deus sobre a sua mesa, o alimento, o pão nosso nos dá hoje. Dia após dia, Deus vai suprir a sua vida, como era lá no deserto, todo dia tinha o maná lá. Então, Deus, ele vai honrar isso na sua vida. Tá bom, querido? E ali, ele é o alimento para nós. Então, do mesmo jeito que você vai lá na sua mesa, do mesmo jeito que você come o seu pãozinho, toma o seu café e você se alimenta para sair para trabalhar, você também não pode sem sair, sem pegar, desculpa aí, sem pegar aqui, ó, esse alimento aqui, sabe? E você alimentar o seu espírito. Você pegar aqui uns salmos, pegar aqui 1, 2, 3 capítulos todo dia da leitura da palavra de Deus e alimentar o seu espírito. Você está se alimentando, sabe o que é isso aqui? Esse aqui é esse azeite, é o segundo azeite, é o alimento para a sua vida, tá? E tem a terceira vez que Jesus vai lá. A terceira vez que Jesus vai lá, ele vai orar as mesmas palavras. Mas o que acontece na terceira vez que as azeitonas elas são ali prensadas, esmagadas, vai ser feito um outro óleo. E um óleo agora que naquela época era para acender as lamparinas. Você consegue entender isso? O óleo da unção. O óleo que é alimento. E agora o óleo que acende lamparinas, tá? O óleo para acender as lamparinas. Por que se acha que Jesus, ele é a luz do mundo? Porque ele nos ilumina e nos guia no mundo de trevas, querido. Você vive no mundo de trevas. As pessoas que estão sem Cristo por aí, elas estão andando por aí, elas nem sabem de onde que vem, nem para onde vai. Não conseguem compreender, estão fazendo as coisas. Mas nós que somos filhos de Deus, nós que somos salvos em Cristo Jesus e que nós já recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos iluminados no nosso entendimento. Então você não anda de qualquer jeito, você anda por um caminho que o Senhor te ilumina, você anda pela palavra de Deus, você anda com um direcionamento, o Espírito Santo ele te guia, ele é a lanterna na nossa vida. É por isso que o Salmo 119, versículo 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, presta atenção. Deus, ele coloca luz nos nossos pés. É uma coisa que você for andar numa noite em uma floresta,
Se você não tiver alguma coisa para iluminar, você vai cair dentro do buraco, você vai bater a cabeça na árvore e vai acontecer muitas tragédias quando você andar numa floresta à noite, numa mata à noite, sem uma lanterna. Quem é louco de andar numa lanterna à noite? Mas o mundo está assim. Está todo mundo andando nessa floresta chamada mundo, sem lanterna. Só aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador é que tiveram suas vidas acendidas. Tá? E agora eles sabem de onde que vieram e sabem para onde que vão. Tem um norte na sua vida. Estão seguindo um direcionamento. E a bússola de direcionamento é essa daqui. Eu servi o exército e era interessante. Por quê? Porque eles vendavam os nossos olhos. É muito interessante isso aí. Eles vendavam os nossos olhos e punha a gente dentro de um caminhão e nos levava à mata dentro. 30 quilômetros assim, de distância do quartel. Deixava a gente lá. Deixava tudo lá. Depois, quando chegava lá, tirava a nossa venda e eles vinham embora. O caminhão vinha embora. E a gente ficava lá. E eles nos davam uma bússola para a gente. E nos dava, lógico, nós tínhamos a nossa lanterna e tal. E nós íamos andando com a lanterna e com a bússola. Queridos, você tem a bússola. Isso aqui não permite que você se perca. E você tem a luz, não tem jeito de você se perder. Você só vai se perder, sabe, se você fizer o quê? Pegar a bússola e guardar guardar na gaveta e não usar. Para que serve uma bússola dentro da gaveta? Para nada. Para nada. Eu conheço várias histórias assim que dá para falar aqui, né? Igual um pastor. Um pastor chegou na casa de uma irmãzinha e a irmãzinha falou assim: ah, pastor, eu vou fazer um cafezinho pro senhor, senta aí que eu já venho trazer um café pro senhor. Ele falou: tá bom. Aí o pastor foi lá e pegou a Bíblia na estante, abriu a Bíblia, tinha uma nota de 50 reais dentro da Bíblia. Ele abriu mais umas folhas, lá tinha outra nota de 100 reais dentro da Bíblia. E ele, conforme ele foi folheando a Bíblia, ele foi achando dinheiro dentro da Bíblia. Quando a irmãzinha trouxe o café, ele falou: meu Deus, irmãs, a sua Bíblia está cheia de dinheiro. Ele falou assim: ah, pastor, o único lugar que eles não acham dinheiro é aqui dentro da Bíblia. Porque se eu guardar em qualquer outro lugar, eles acham dinheiro, mas dentro da Bíblia eles não acham. Imagina, querido. Isso é uma péssima história, né? Uma ilustração horrível. Por quê? Porque a pessoa está sem bússola, a pessoa está sem direção. Tem dentro da casa dela a bússola e ela não usa. Nós não podemos fazer isso, tá? Amém, queridos? Tá? Então, essa terceira vez que Jesus vai ali, ele traz essa unção para nós. Então, ele nos traz uma unção poderosa, que nos unge, que nos reveste. Ele traz uma outra unção que nos alimenta. E ele traz uma outra unção que nos direciona pela tua luz para que nós não nos percamos, querido. Meu Deus, olha que coisa tremenda. Jesus faz tudo por nós. Ele faz tudo por nós. O amor dele é algo impressionante. É igual aquela mãe que pega o filho e faz tudo pro filho. Meu Deus do céu, ela faz isso, ela passa a camisa do filho, ela limpa isso, faz aquilo, faz comidinha, faz tudo pro filho, tal. E o grande problema é que as pessoas não aprendem a ter gratidão, querido. Esse é o grande problema. Gratidão. A gratidão é uma das chaves mais poderosas para sermos abençoados. A gratidão é algo que abre portais poderosos dos céus na tua direção. Gratidão. A gratidão. A gratidão é a coisa mais linda que tem. Quando nós temos gratidão. Esses dias mesmo estava falando com um discípulo. Hoje eu estou aqui na igreja. Eu sou evangélico, eu me converti em 1987, eu já fazem 33 anos que eu sigo a Jesus. Mas nesses 33 anos, passaram homens na minha vida
que me ajudaram muito, que foram bases para a minha vida. E hoje eu estou aqui, eu tenho o meu ministério, tenho um ministério abençoado, mas eu não esqueço desses homens que foram bases naquele tempo para mim. Então, eu não esqueço deles. Eu geralmente falo com eles, ligo e tenho comunhão com eles, porque eles marcaram a minha história, queridos. E geralmente quando a pessoa ela cresce e ela fica orgulhosa, ela esquece de quem realmente abriu caminhos para ela. Quando você faz isso, isso é muito ruim, é muito mal. Não faça isso, tá? E quem mais merece a nossa gratidão, é claro que é o Senhor Jesus Cristo. Ele que abriu todos os caminhos para nós vivermos em vitória. É por isso que ele vai dizer, né, que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas ele vai poder dizer, mas tem de bom ânimo. Sabe que é a palavra ânimo? A palavra ânimo é a mesma conotação para quem está querendo dizer para você, tenha coragem. É a mesma coisa que ele disse para Moisés, ser forte e corajoso para atravessar esse Jordão. Ser forte e corajoso para vencer esse desafio e colocar esse povo para herdar uma bênção que eu já dei lá para os seus pais. Meu Deus. Então, queridos, Jesus está dizendo, ei, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas vocês precisam ser corajosos. Vocês precisam acreditar, vocês precisam crer, porque eu venci o mundo, ó. Eu passei pelo Getsemane, eu passei pela cruz, eu passei por muitas situações, mas eu estou aqui ressuscitado e eu habito com vocês, então não tem nada que possa realmente destruir vocês. Vocês vão ter algumas dificuldades, sim, mas eu estou junto com vocês, eu vou viver com vocês até a consumação dos séculos, e depois vou viver com vocês eternamente. Meu Deus, que promessa tremenda! Se você entender e absorver isso, você vai passar as suas dificuldades alegre, feliz, porque antes disso ele vai falar o seguinte, ó. Antes disso ele vai falar assim, ó. Vê? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Essa paz aqui que ele está falando não é aquela paz shalom, tá? Aquela paz shalom é um cumprimento que os judeus eles se comunicam, eles se cumprimentam, dizendo assim, que tudo vá bem na sua casa, que você seja bem sucedido, que você tenha prosperidade, tá? Essa paz aqui, ela é superior a isso. Por quê? Presta atenção, se você entender, ó. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Ou seja, ele está chamando a gente para uma unidade com ele. A palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 7, diz assim, que aquele que se une ao Senhor é o mesmo Espírito com ele. Então ele está nos chamando para uma unidade. Tenho-vos dito isto, para que em mim, se você estiver em mim, tenhais paz. Você vai atravessar as suas aflições. As pessoas vão olhar passando as suas dificuldades e as suas aflições e vão ver um estado interior de paz dentro de você. Essa é a mensagem poderosa de que Cristo habita em você. Essa é a maior mensagem que podemos dar para o mundo. Essa é a mais poderosa mensagem que podemos dar. Imagina quando Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam passando pela fornalha. Eles estavam dentro da fornalha. Aquele homem, Nabucodonosor, que mandou jogar eles lá, viu o quarto homem lá dentro. Ele fala assim, ele chama todo mundo. Ele chama os prefeitos, todos aqueles que estavam lá junto, que eram tudo político lá. Ele fala, peraí, nós não jogamos 3, não foi 3 que nós jogamos lá dentro? Mas eu vejo 4, e o quarto tem o rosto como os deuses.
Meu Deus, era Jesus Cristo de Nazaré que estava lá com ele. Deus não te abandona. Escute, você que está passando por uma situação difícil, está aí meio desanimado, está aí meio desistido. Pare com isso, não desista, tem uma palavra poderosa para você na tua direção. Meu Deus, Deus te ama. E você vai atravessar se você segurar na mão de Deus. Se você segurar firme, se você reter firme a palavra de Deus. Em Hebreus 10, 23. Diz, retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança. Por quê, queridos? Porque fiel é aquele que prometeu. Deus não mentiu para você. Você vai atravessar algumas dificuldades, mas Ele vai segurar, Ele vai te sustentar e vai atravessar você do outro lado. E você do outro lado vai cantar como Moisés cantou. Você vai pegar o tamborim, vai fazer a sua dança como Miriam fez, porque você vai ver o triunfo de Deus operando na sua vida. Isso, dá um glória a Deus aí que dá até para escutar aqui do celular. Boa, solta aí um glória a Deus aí, vai. Ah, se você está entendendo, solta o coração aí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és bom. Tenho mais 10 minutinhos aqui para a gente orar. Amém, querido? Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Então o Senhor já passou. Jesus já passou por tudo para que você possa vencer. É por isso que lá em Mateus 11, 28, ele vai dizer assim, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. Ou seja, todos vocês que estão com tristeza demasiada, todos vocês que estão angustiados, todos vocês que estão sobrecarregados, todos vocês que estão pensando besteira, todos vocês que estão de uma maneira muito difícil na sua alma, na sua mente, vinde a mim. Jesus tem como aliviar você, porque Jesus já venceu todos esses setores da vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, queridos, se você começa a andar pelo caminho de Jesus, você vai só andar pelo caminho de vitória, porque por onde Jesus passou, Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a rejeição política. Ele venceu a rejeição religiosa dos fariseus. Ele venceu até mesmo o abandono dos discípulos. Ele venceu a cruz, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado. Na vida de Jesus só tem uma palavra, vitória, vitória, vitória. Por isso que ele vai falar, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, se você estiver comigo, você vai ter paz, e você vai atravessar, e você vai vencer, e você vai dar o teu grito de triunfo, e você vai jubilar. Imagina quando você atravessa seus desafios do outro lado, é uma sensação de vitória sobrenatural, queridos. Meu Deus, você tem que viver essa experiência, você tem que viver isso na sua vida. Você não pode ser aquele que desiste, aquele que pega no arado e olha para trás. Não, avante, querido, tem um Deus poderoso ao nosso lado, nos empurrando, sempre nos empurrando para frente. Não tem nenhuma palavra na Bíblia dizendo para Deus dizendo, olhe para trás. Muito pelo contrário, ele falou assim que não é para olhar para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás, muitos outros olharam para trás, mas aqueles que olharam para frente, aqueles que prosseguiram, apóstolo Paulo fala, eis que prossigo para o alvo, as coisas velhas ficaram para trás e eu prossigo, meu Deus, para a estatura de varão perfeito. Cada passo que você dá na direção de Cristo, você melhora. Não fique parado e nem volte, mas avance. Essa é a palavra para a sua vida no dia de hoje, meu querido. Meu Deus, eu quero abençoar a sua vida com a oração.
Eu vou ler aqui esse direitinho aqui que está escrito aqui em Mateus 11, 28, para deixar essa mensagem muito boa, muito forte no seu coração. Ele vai dizer assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Sabe, querido, se você já está cansado, se você está falando assim, meu Deus, eu não aguento mais. Se você está nessa situação de dizer isso, eu não estou aguentando mais. Então, é isso que Jesus está falando aqui. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Aquilo que aparentemente parece que você já não pode suportar mais. Você está vivendo uma pressão. Eu já vivi isso, queridos. Eu já vivi isso na minha vida durante vários anos. Uma pressão financeira, não tinha dinheiro para nada. Meu Deus, como é horrível isso. É verdade, a gente fica mal, a gente fica para baixo, a gente não sabe, a gente parece que é um zero à esquerda. Sabe? Sabe o que é um zero à esquerda? O que é zero mais zero? Soma zero mais zero. É zero, sabe? Isso é um ditado popular que tem na Alemanha. Que o camarada, quando ele não é nada, ele é um zero à esquerda. E tinha um evangelista, Reinhard Bonk, que ele falava sobre isso. E ele era alemão. E ele dizia isso aí. E ele dizia também que ele era um zero à esquerda. Mas teve um dia, sabe, querido, que ele teve um encontro com Jesus. E sabe quem que é o Jesus? Jesus é o primeiro. O primeiro, o número 1. E sabe o que acontece quando você encontra o primeiro, quando você é um zero e você encontra o primeiro? Sabe o que acontece com a sua vida? Você vira 10. Você vira 10. E agora você pode colocar todo zero atrás que ele começa a ter valor. Se você é 10, coloca mais um zero lá atrás, fica quanto? Fica 100 agora. O zero começou a ter valor a partir do primeiro, do número 1. Se tirar o número 1, volta tudo ser zero outra vez. Meu Deus, fale para quem está do teu lado, fala assim, a importância do número 1 na sua vida, do primeiro, do primogênito, que Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. Meu Deus do céu, se você entender isso, nunca deixe Jesus sair da sua frente, nunca deixe ele ser roubado de você, porque senão você vai ficar zero. Zero não vale para nada, queridos. Foi isso que Jesus veio fazer para nós. Ele veio para se colocar na nossa frente, para valorizar o que ele fez por nós, para mostrar o valor que você tinha, como que Deus te amava, mas precisava Jesus pagar um alto preço para você. Então, é isso que ele está falando. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ou seja, você está em uma situação que parece que não tem saída, mas sempre tem. E ele está falando aqui, eu vos aliviarei. Sabe alguém que não está conseguindo respirar? Alguém não... É isso que Jesus quer fazer para você. Você está tão sufocado. Você está numa situação tão sufocada, tão difícil. Mas quando você recebe Jesus, não é que ele vai pagar suas contas, não. Não é que ele vai acertar sua vida do dia para a noite, mas ele vai entrar. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai te dar salvação. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai te dar salvação, que é o maior milagre que nós recebemos, é a salvação. A segunda coisa que ele vai fazer, ele vai começar a te ensinar, porque vai vir para dentro de você o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele traz com ele os dons, ele traz com ele os frutos de amor, frutos de perdão, sabe? São caráteres
da marca de Cristo, amor, perdão, e vai trazendo sobre você sabedoria, vai trazendo sobre você conhecimento, e essas coisas vão te libertando, essas coisas vão te libertando de hoje. Se você aceita Jesus, de hoje, daqui 6 meses, você não vai se conhecer mais, você não é mais a mesma pessoa. Mudou tudo, os seus conceitos, seu entendimento, porque a tua visão espiritual se abriu, as escamas caíram dos seus olhos, como caíram dos olhos de Paulo. Meu Deus, é isso que Deus quer fazer com você. Então, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tem essa capacidade, e ele vai falar assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Ele nos chama para aprender. Ele quer fazer um discipulado, como ele fazia com Maria. Maria estava sempre aos pés de Jesus aprendendo. Marta estava lá. Disse, ela escolheu a melhor parte. Ouvir a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. É isso que vai fazer as mudanças. É isso que vai fazer as transformações. Porque a palavra de Deus, ela é criadora. Que criou Deus os céus e a terra. A palavra de Deus é formadora, e formou Deus o homem do pó da terra. A palavra de Deus é transformadora, e ele nos transforma de glória em glória. Ah, meu Deus, quem que não quer um Deus desse? Fazem 33 anos que eu ando com o Deus dele. Eu só tenho um arrependimento de não ter conhecido ele antes. Meu Deus, meu Deus. Tenho minha esposa, tenho uma família linda, tenho um ministério lindo, tenho um povo lindo que está aí me ouvindo. Glória a Deus pela vida de vocês. Por isso que eu vou orar agora por vocês. Pai Celestial, quero agora, meu Deus, pedir sobre a vida, Senhor, de todos esses irmãos, esses discípulos, de todas as pessoas que seguraram até agora na live aí, Senhor, e aqueles também que estavam antes. Que o Senhor visite a casa de cada um deles, Pai. E que o Senhor visite, Senhor, a casa deles de uma maneira tremenda, Pai querido. Meu Deus, manifestando o teu poder libertador, manifestando a tua unção de cura. Meu Deus, o Senhor que veio para nos dar a unção, Pai querido. A unção do teu Espírito que espedaça todo jugo, Senhor. Quebra, Senhor, todo jugo do inferno. Quebra todo jugo de demônios. Quebra todo jugo de mentiras. Porque a mentira nos prende, nos arrasta para o buraco. Mas a tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade tem nome, ela chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que quando nós recebemos a verdade, recebemos a palavra, que é a própria vida de Cristo em nós, então nós começamos a ter libertação. Por isso, meu Pai, eu peço, liberta a mente desse homem, liberta a mente dessa mulher, liberta a mente desse jovem, liberta esse casal, meu Deus, liberta, Senhor, de forma sobrenatural, que caia a unção sobre ele, despedaça todo o jugo, Pai. Ah, meu Deus, faça, Senhor, algo surpreendente nessa casa, Senhor. Faça algo surpreendente, Pai, nesse lar. Oh, meu Deus, visita de forma poderosa. Manifesta mesmo, Pai querido, para que eles saibam que Tu és Deus. Deus é maior, Senhor. Deus é maior que todos os nossos problemas. Deus é maior que todas as nossas situações. Deus é maior que todas as nossas adversidades. Para que eles possam trazer Deus para dentro da casa deles. Para que eles possam ser visitados por essa presença sobrenatural. A palavra de Deus lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo. Meu Deus, Deus quer cear, Deus quer ter comunhão, Deus quer ter relacionamento com o seu povo. Ele nos salva para isso. Ele morreu e ressuscitou para isso. Então abra a porta da tua casa. Quando fala abre a porta da tua casa, a porta da tua casa espiritual é o teu coração. A porta de entrada para a vida é pelo coração, as fontes da vida. Então
Abra a porta do teu coração e peça para que Jesus entre na sua casa. Fala assim: Senhor Jesus, entra no meu coração e me traz esse alívio prometido, me traz esse descanso. Eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu estou pensando besteira. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito maligno que coloca essas ideias erradas na sua mente. Você que está pensando nesses dias em fazer besteira, está repreendido, amarrado, neutralizado todo espírito de morte, todo espírito da mentira, todo espírito que te leva para a depressão. Eu te repreendo, amarro, neutralizo e eu declaro a saúde espiritual sobre a sua vida, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física e a saúde espiritual. Receba agora, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Também oro para você que está com algum tipo de enfermidade. Você que está com algum tipo de enfermidade desde a cabeça até a planta do pé, no seu corpo físico. Agora eu ordeno que todo espírito de enfermidade saia da sua vida. A palavra de Deus, em Isaías 53:4, diz que Jesus, ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Então, por isso, todo espírito de dor no seu corpo, seja na cabeça, seja no pescoço, seja nos olhos, seja nos ouvidos, seja nas costas, seja nos braços, nos ombros, na coluna, seja lá onde for, eu dou uma ordem, eu emito um decreto agora de cura, que você seja sarado agora mesmo, em nome de Jesus. Todo espírito de dor sai agora, em nome de Jesus, e você receba a bênção de Deus. A bênção de Deus.